Olá pessoal, tudo bem? Estarei trabalhando então alguns conteúdos a respeito dos resumos que vocês estão enviando, ok? Para não ficar dúvidas em detalhes que precisaremos mais adiante. Bom, o que eu quero trabalhar neste vídeo é o retificador de onda completa, conhecido como retificador de onda completa com tap central ou a 2 diodos, ok? Então tap central ou 2 diodos. Por quê? Ele necessita de ter o tap central para ser o retorno da corrente a cada ciclo da rede, ok? Para lembrar do funcionamento dele, é preciso rever um aspecto de funcionamento do transformador. Aqui então nós teremos a senoide da rede elétrica. Este indutor do secundário, ele também trabalha em fase com a rede elétrica, enquanto o indutor aqui do secundário embaixo, ele trabalha defasado 180 graus. Ou seja, né, se a gente analisar aqui, ó, o pico positivo, ele estará aqui embaixo num pico negativo, ok? Isso ao mesmo tempo, no mesmo instante. Então vamos analisar por partes, ok? Então eu vou chamar aqui de primeiro ciclo, né? Essa primeira etapa até aqui e depois essa segunda etapa. Bom, como ficará então? Analisando aqui o semiciclo positivo, então teremos aqui o semiciclo positivo, onde o mais é aqui e o menos aqui. Lembrando que aqui estará num pico negativo. Observe então que a corrente ela vai sair então deste indutor, ok? A ideia deste tipo de circuito é a seguinte: chegarmos numa forma de onda assim. Aqui é a entrada, tomada, a secundária, transformador que seja, aqui na carga, né? Observe que o semiciclo negativo foi rebatido para a parte superior, né? Não é mais eliminado como no de meia onda. Então eu tenho dois ciclos aqui, ó, onda completa. Essa onda ela está completa, sendo que esse negativo veio para cá. Assim nós temos então um valor médio maior em relação ao meia onda. Se vocês lembrarem lá é 0,318, aqui é 0,636, depois eu vou voltar nesta conta. E aí então nós temos um valor médio maior, porque eu tenho um aproveitamento maior de potência aqui. O valor médio aumenta porque é área por período, então nós temos um ciclo a mais, ok? E aí então esta forma de onda é aquela contínua pulsante, e essa futuramente a gente vai ter uma aqui quase que emendando os picos, que será uma contínua constante, ok? Então ela é bem reta. E aqui então é o valor médio. A ideia então é chegar nessa forma de onda contínua pulsante, aonde nós temos aqui um valor médio distribuído ao longo do tempo. Isso daqui então é a forma de tensão na carga, ok? Caminhando mais um pouco então, lembrando daquele aspecto de funcionamento do transformador, então o que eu terei? Analisando o semiciclo positivo aqui da rede elétrica, então nós estamos aqui no positivo e estaremos aqui no semiciclo negativo. Voltando então no positivo, então nós teremos um mais aqui e um menos aqui. Ou seja, a corrente ela tem que sair nesse sentido, ok? Então ela sai do mais, passa pelo diodo, chega aqui, ela não consegue passar por esse diodo. Ou seja, esse diodo aqui nesse instante, esse diodo, ele se encontra como chave aberta. E aí então nós temos que a corrente vem, tenta vir para cá porque aqui está negativo, né? Está aqui bem no pico negativo, estou analisando bem no pico, ok? No ponto máximo. E aí então a corrente tenderia a vir para cá. Como ele está aberto, porque a corrente não passa nesse sentido, e aí então nós temos a corrente passando aqui na carga e retornando pelo tap central, fechando o circuito, como se daqui fosse uma fonte de tensão pulsante. E aí então nós observamos que na carga há um fluxo de corrente nesse sentido, ok? Esse é o semiciclo positivo. Agora, se nós analisarmos um próximo passo, né, nós chegaremos então aqui ao semiciclo negativo. Então agora a rede elétrica ela estará aqui, ó, nós analisamos o semiciclo positivo já da rede, né? Então agora nós vamos analisar o negativo. Então aqui vai estar no negativo, portanto embaixo estará no positivo. Então nós teremos então lá o pico positivo e o retorno, que é pelo tap central.
Portanto, a corrente então, ela teria somente esse sentido aqui para seguir, ok? Como aqui está no pico negativo, ela tenderia a vir para cá. Só que o que acontece? Esse diodo então, ele vai estar nesse instante como chave aberta, eu só corrigir aqui. Ele estará nesse instante como uma chave aberta, porque a corrente não retorna, e então ela passará pela carga e retornará pelo tap central. Portanto, se observarmos a corrente aqui, ela estará então no mesmo sentido, ou seja, pulsante unidirecional, ok? E aí então a gente fecha as duas etapas de operação deste circuito, ok? Continuando então, num resumo então mais esclarecedor aqui, nós temos que num semiciclo positivo, nós teremos corrente passando aqui e retornando pelo terra aqui, que é o tap central, ok? Enquanto esse daqui fica aberto. Da mesma forma, no outro ciclo, esse aqui D2 fecha e então passaremos uma corrente na carga no mesmo sentido, enquanto o superior fica aberto. Se você observar então, em um ciclo da rede elétrica, deixa eu apagar aqui. Se eu pegar aqui então em um ciclo, né, da rede elétrica, nós temos que esse diodo conduz metade do ciclo e temos que esse diodo conduz a outra metade do ciclo, ok? Fazendo então onda completa aqui na carga. Bom, entendido isso, nós passamos então a um resumão. Veja que então essas ondas elas se encontram defasadas, 180 graus entre si, porém no mesmo instante, né? Observe que elas estão bem alinhadas. E aí então nós temos que esse diodo conduz um ciclo e esse diodo conduz outro ciclo. Ou seja, essa onda aqui é devida a esse semiciclo positivo, essa onda aqui é devida a esse semiciclo positivo. Esse daqui, lembrando, é esse daqui da rede, porém defasado de 180. Aí então, o que acontece aqui? Um ponto que eu quero esclarecer é o nosso diodo, né, em condução, ele tem que suportar a corrente média aqui, por enquanto, IL de carga, ok? Lembrando que IL eu tenho que analisar num ciclo completo da rede elétrica. Depois eu volto nesse ponto. O que eu quero esclarecer agora é o seguinte: quanto de tensão o diodo que estiver aberto, né? Quanto de tensão ele terá que suportar? Essa é uma pergunta interessante. Se observarmos bem aqui nesse circuito, nós temos que esse diodo então estará em condução. Portanto, o pior caso vai ser quando eu estiver aqui, ó, no pico da rede elétrica, ou seja, quando eu estiver nesse pico aqui. Esse caso aqui, quando aqui estiver num pico positivo, esse daqui de baixo estará então num pico negativo, ok? Então ele estará num pico negativo, enquanto esse daqui estará num pico positivo. Quanto tem que suportar então de DDP este diodo que está aberto? Bom, vamos observar, ele tem de um lado um pico positivo e tem de outro um pico negativo. Então ele tem que suportar quanto? A pior tensão que ele vai ter que suportar seria o pico positivo até o pico negativo, ou seja, 2 vezes a tensão de pico em relação ao tap central, certo? Seria esse valor 2 vezes. Ou ele terá que suportar a tensão VAB, que seria a tensão de um indutor inteiro, do indutor inteiro. Então ele tem que suportar, por quê? Porque essa tensão, ó, ela fecha, ela vem para cá. E essa tá aqui, ó. Então ele tem que suportar a tensão do secundário todo. Ou ele tem que suportar o quê? 2 vezes essa tensão aqui, ó, que seria do secundário, ok? Somente de um indutor aqui, ó, em relação ao tap central. 2 vezes a verde ou uma vez a amarela, ok? Então ele tem que suportar aqui 2 vezes a tensão, por exemplo, de pico da carga, ok? Então só lembrar desse detalhe. Passando adiante, então teremos esse circuito em funcionamento. Neste ponto onde entra a carga, eu terei então onda completa, né? Agora que você já conhece as etapas, esse detalhe do diodo, e aí então teremos algumas formas de ondas aqui interessantes, né? Na entrada do circuito nós teremos aí uma senoide. Essa forma de onda aqui, ela se refere
ao outro secundário. Então aqui nós temos aqui a tensão, vamos dizer, TAP central em relação ao secundário 1, né? Aqui TAP central em relação ao secundário 2, observa a defasagem de 180 graus, as setas ficaram um pouco fora aqui. Aí nós temos então a tensão aqui no diodo, ou seja, nesse semiciclo aqui, ó, ele está pegando, por exemplo, no D1. No primeiro ciclo, eu tenho o diodo em condução, então ele está em curto. Então essa onda passa para a carga, ok? Depois, o diodo abre. Quando o D1 abre, toda a tensão vai para cima dele. Então a forma de onda negativa fica em cima dele, enquanto que a forma de onda aqui no outro diodo vai passar para a carga, que seria o outro ciclo. Agora, quanto que ele tem que suportar então de pico? Se a gente vir aqui, ó, menos 2 VP, ok? Então essa aqui é a forma de onda no diodo, por exemplo, D1, né, aqui ó, VD1, e aqui na carga. Então, quando ele conduz, ele deixa passar essa forma de onda. O outro diodo, quando estiver em condução, vai passar o outro ciclo da onda completa. E aí nós teremos então essa onda completa aqui na carga. Observe então que ele tem que suportar 2 VP. VP aqui ele chama é o que? Essa tensão aqui em relação à TAP central. Ou ele terá que suportar o indutor inteiro, a tensão no indutor inteiro. E aí então teremos esse tipo de situação, né? A rede elétrica alternada aqui, e na carga nós teremos então uma onda completa dessa forma. Caminhando mais um pouco, então nós temos alguns cálculos, por exemplo, a tensão média na carga, ou chamada tensão contínua. Agora, como que eu calculo? 2 vezes a tensão de pico dividido por π, ok? Pela integral do valor médio, que vocês já têm anotado lá no caderno. Se eu resolver fazer a conta aqui, ó, 2 dividido por π, que é uma constante, né? Então, fazendo aqui 2 dividido por π, eu chego nesse valor que é 0,636, que é uma constante, ok? 0,636. Ele é o dobro, né? Observe que lá era 0,318, né? No meia onda, então agora nós dobramos o valor de tensão média. Para essa mesma forma de onda, então, nós temos o valor eficaz. Aqui, ó, se eu quiser calcular a corrente média, voltando um pouco, eu posso pegar o valor da tensão média, que é esse grupo, né? Dividido pela carga. Então, a tensão média dividido pela carga. Valor RMS, como vem de uma senoide e a onda completa, eu continuo pegando pico dividido por raiz de 2 da mesma forma. Dimensionamento do diodo, né? Como que eu vou escolher o diodo? Tensão repetitiva reversa dele tem que ser maior que 2 vezes a tensão de pico em relação ao TAP central. A corrente direta dele tem que ser maior do que VP sobre π, isso aqui eu vou explicar. Máxima tensão eficaz, que ele tem que suportar a tensão de pico dividido por raiz de 2. E máxima tensão contínua reversa, que seria 2 vezes, né, a tensão média, né, contínua reversa nele tem que ser maior do que a tensão média na carga, né? Tem que suportar maior porque ele estará aberto, ele vai ter que suportar também a tensão média na carga, ok? Depois eu retomo então a esses valores aqui. Muito bem, eu vou encerrar aqui. Num próximo vídeo eu continuo explicando estas fórmulas, ok? Obrigado, bons estudos, e a parte 2 será disponibilizada também. Até mais.